Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Mais um episódio não, né? É um episódio? É mais um? Ou é o mesmo episódio? Primeira vez, pô. A gente tá começando esse projeto agora. Agora a gente tá falando sozinho. Pra trás tá atrás da câmera, eu tô na frente. E aí, uma outra vez, ele vem pra frente da câmera, eu vou pra trás. Porque ele tava me consumindo muito falando aqui do meu lado. E eu tava ficando muito estressado com isso. Tava ocupando seu espaço. Tava ocupando meu espaço, eu gosto de gesticular. Vim aqui ó, do lado da câmera, tava muito longe aqui, tava me sentindo muito sozinho nesse momento. E agora a gente está testando esse formato e a gente vai falar de coisas mais específicas, né? Vamos pegar um tema bem específico e dar uma fragmentadazinha para ficar uma ideia fundida na cabeça. Fundida na cabeça. E aí hoje a gente decidiu falar um pouco sobre adesivos autocondicionantes. Tem muita gente lá no curso, na comunidade, na faculdade também, que fica com muita dúvida, porque geralmente a gente começa na faculdade aprendendo sobre os adesivos convencionais, né, que tem condicionamento ácido, e depois, às vezes, a gente aprende o autocondicionante e ficam algumas lacunas e a gente vai preencher essas lacunas agora durante esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida depois, manda nos comentários que a gente vai responder para você. Beleza? Então, vamos começar. Tem alguma pergunta, Patrícia? Você conhece adesivo autocondicionante? Não conheço não, mas se você fazer umas perguntas aqui pesquisei na internet de dever de casa aqui e a gente vai perguntar. Vamos lá. Então, vamos embora. Cara, o que é o adesivo autocondicionante? O que é o adesivo autocondicionante? O adesivo autocondicionante é um adesivo... Rapidinho, antes de começar. Sem mimimi, direto, Sem no ponto. O que é o quê? Então, o adesivo autocondicionante, ele é um adesivo que dentro desse adesivo, dentro do frasco, ele pode ter um frasco ou dois frascos, e dentro desse frasco ele tem monômeros ácidos. E esses monômeros ácidos, eles já são capazes de fazer o condicionamento dentinário, sem a necessidade do condicionamento ácido prévio. Você falou de dois frascos, é aquele Prime Bond, é isso? É. Isso é o autocondicionante? Não, existe o dois frascos de condicionamento total. Então, existe dois frascos de condicionamento total, existe os dois frascos autocondicionantes. E aí tem uma diferença, porque o dois frascos de condicionamento total é o adesivo de 3 passos. Porque quando a gente fala de condicionamento total, o primeiro passo é a aplicação do ácido fosfórico. O dois frascos do autocondicionante são 2 passos, porque a gente não tem ácido fosfórico. E aí, no de 2 passos convencional, no de 2 frascos convencional, que é o 3 passos, o primeiro passo é o ácido, o segundo é o primer e o terceiro é o bond, onde o primer é o que tem o solvente, a gente não polimeriza, e o terceiro é o bond, que é o adesivo puro, propriamente dito. No de 2 frascos autocondicionante, o primeiro frasco ele é um primer acídico. Então, nesse primer, eu já tenho monômeros ácidos que são capazes de agir diretamente com a hidroxiapatita. Então, esse adesivo ele tem um grupo acídico que é funcional e esse grupo geralmente é um grupo fosfato que ele vai reagir ao cálcio da hidroxiapatita e vai se ligar lá, sem precisar do condicionamento ácido prévio. E o segundo passo, o segundo frasco, é praticamente igual ao de 3 passos convencional, que ele é o bond propriamente dito. Show? Show. E, cara, você falou que tem 2 tipos. 2 tipos. Autocondicionante. Sim. Qual a diferença entre esses 2 tipos? Um é um passo e o outro são 2. Fora isso, não. Tem alguma diferença? Tem diferença. Por quê? Porque no de 2 passos, teoricamente, eu tenho as duas coisas separadas. Então, eu tenho a parte que tem o solvente, a parte hidrofílica, a parte que tem afinidade com a água no primeiro passo, e é interessante eu isolar esse primeiro passo. E no segundo passo, eu tenho a parte do adesivo, que o monômero ele é hidrófobo, ele não gosta de umidade, ele não gosta de água. E isso, a gente separando isso, eu tenho as etapas mais puras, eu consigo purificar mais essas etapas. Eu gosto de fazer uma analogia, quando falo com as meninas, o que elas preferem? Usar um shampoo 3 em 1 ou usar separado?
um shampoo, um condicionador, uma máscara capilar, não sei qual é o terceiro passo. Que aí um vai limpar, o shampoo vai limpar, mas não vai amaciar. E aí o condicionador, ele vai só amaciar, sei lá, vai só condicionar. E o outro, cada um tem a sua função. Se você botar tudo junto, não vai ficar tão limpo e tão macio quanto se você fizesse as etapas separadamente. Só que, qual é a vantagem do de um passo só também? Que a gente, hoje em dia, os de um passo, a grande maioria são chamados universais. A vantagem de você trabalhar com um passo é que você tem menos chance de errar. Ah, porra, mas o autocondicionante eu não tenho a etapa do condicionamento ácido. Não é teoricamente mais simples? É mais simples. Mas quanto mais frascos você tem, mais chance você tem de errar. Então, por exemplo, se eu coloco o primeiro passo e eu não evaporo o solvente direito, putz, eu vou deixar algo na minha camada ali que eu não preciso, que é o solvente. Porque o solvente ele vai servir só para diluir, dissolver o adesivo, ajudar na molhabilidade dele, ajudar ele a espalhar na cavidade, e depois ele não tem mais função. Então, se eu estiver incorporando ele ali na minha polimerização, eu vou ter uma subpolimerização e vou deixar a minha interface adesiva um pouco mais enfraquecida. Então, se isso acontecer, já é um passo a mais que eu posso errar. E a mesma coisa o bonde. Se eu botar o bonde a mais e não tirar o excesso dele, mesma coisa. Eu vou tá deixando uma camada adesiva muito espessa, que é uma camada que é frágil, né? A camada mais frágil da restauração. Eu não posso ter uma espessura muito grande nisso. Ô, Cauli, e você falou que tem dois frascos, um frasco. Uhum. Antes fazia o ácido e hoje em dia está deixando de fazer ácido. Cara, como é que surgiu isso? De fazer o adesivo universal, um adesivo que tivesse um condicionamento ácido já no adesivo, para, sei lá, de um frasco, dois frascos, qual que surgiu primeiro? Como é que é conta um pouco dessa história aí. Você sabe essa história aí? Sei, é uma história maneira, uma história interessante. E dentro dessa história, inclusive, tem um motivo que os dentistas passaram a não gostar do adesivo autocondicionante, e não foi pela culpa do adesivo autocondicionante propriamente dito. O negócio foi o seguinte: na época que o mundo inteiro já estava buscando a simplificação dos adesivos, só que pensando nos adesivos de condicionamento total. Porque o primeiro adesivo de condicionamento total ele era de 3 passos, era o ácido, primer e o bond. Quando a indústria estava estudando a simplificação para o de 2 passos, que seria o ácido, continuaria com condicionamento ácido, e o outro, que é o segundo frasco, aquele primer e bond juntos, que é a grande maioria dos adesivos que a gente tem no mercado, os pesquisadores lá no Japão, os japoneses, lá da Kurarai especificamente, o japonês é sinistro, já estavam pensando numa parada de cortar o ácido. E nessa época, os japoneses eles já estavam pensando em eliminar a etapa do ácido fosfórico. Por quê? Antigamente, a gente já não tinha uma polimerização muito adequada, o ácido era um pouquinho mais forte, não tinha tanto estudo do controle de tempo do ácido, então o ácido fosfórico em dentina, principalmente, causava muita sensibilidade. E os japoneses já pensando nisso falaram, porra, vamos criar um produto, vamos desenvolver um produto que dê menos sensibilidade e que a gente elimine a etapa do ácido fosfórico. E aí eles criaram o Clearfill SE Bond, que está aqui ó, em algum lugar que o editor vai botar, o Clearfill SE Bond, que é um adesivo de 2 passos, aqui ó, adesivo de 2 passos autocondicionantes que está no mercado até hoje e é o padrão ouro até hoje, é o adesivo mais caro do mundo. Se você quiser comprar um Clearfill, é um adesivo super caro, vem pouquinho, mas é muito bom, continua sendo muito bom. E aí os caras desenvolveram esse adesivo, desenvolveram um monômero acídico específico, que é o 10-MDP, que hoje em dia a patente dele caiu, só que a patente dele esteve em alta durante muito tempo. Ninguém podia copiar esse monômero durante muito tempo. E aí nas pesquisas, putz, o adesivo ia bem pra caramba, só que as outras empresas não podiam colocar esse monômero no adesivo. Só que o que as outras empresas, grandes empresas, fizeram? Fizeram também adesivos autocondicionantes, de 2 passos, de 1 passo. Só que esses adesivos das outras empresas, por não terem o 10-MDP, eles começaram a falhar e davam sensibilidade pós-operatória e dava pigmentação marginal, eles não tinham muita resistência mecânica
E aí o nome adesivo autocondicionante mesmo começou meio que a entrar na desgraça. Os caras, porra, meu pai é dentista, mais antigo, obviamente, que eu, né? Porque ele é meu pai. Nasceu antes, começou bem antes. Ele começou usando os adesivos autocondicionantes de outras empresas, porque a Curaray já não tinha tanto acesso assim aos dentistas. Os dentistas estavam acostumados mais com outras empresas, com o Dentsply, com 3M, e todo mundo, empresas muito fortes, e todo mundo ia confiar nos adesivos dessas empresas. Só que os adesivos autocondicionantes eram muito ruins. Na odontologia, a indústria joga o produto no mercado para testar, se não der certo, eles tiram. Então, é algo que eles testam colocando no mercado. E aí o nome adesivo autocondicionante entrou na desgraça. E qual é a onda do 10MDP? Por que é um adesivo? Por que ele é um monômero muito bom? Vou botar a fórmula dele aqui, ó. Vou, editor. Tá. E ele é um monômero que ele tem uma cadeia espaçadora muito grande de 10 carbonos, por isso que é 10MDP, então ele tem 10 carbonos. De um lado, ele tem uma terminação metacrílica que vai... o metacrilato é o plástico, né? Que vai ligar diretamente com a resina, então uma terminação resinosa. E do outro lado, ele tem uma terminação que é o grupamento funcional, que é o grupamento fosfato, que vai se ligar quimicamente ao cálcio da hidroxiapatita. Então, por ele ser um monômero grandão, ele é muito estável, e esse grupamento funcional dele tem a capacidade de se ligar quimicamente ao cálcio da hidroxiapatita. Quando ele faz essa ligação ao cálcio, que é uma ligação iônica, ele não necessariamente vai expor colágeno. Então, ele não vai desobliterar túbulo dentinário, ele não vai causar sensibilidade pós-operatória. Então, você tem uma ligação química super estável, super potente e que não causa sensibilidade pós-operatória. Por isso que é um adesivo muito, muito bom. E por isso que quando caiu a patente do 10MDP, todas as empresas pegaram o 10MDP e colocaram nos seus adesivos. E aí, eles lançaram o adesivo que é autocondicionante também, que é o adesivo universal. Eles, como o nome autocondicionante tinha entrado meio assim na boca miúda, né? A galera, putz, autocondicionante, tô fora, não sei o quê. Aí eles lançaram o adesivo universal, obviamente com mais tecnologia, porque eles já estavam manipulando esse monômero, mas não podiam lançar no mercado. Porém, eles conseguiram simplificar, então, botaram em um frasco só, que para o dentista clínico vale muito a pena. E eles fizeram um adesivo com pH ainda maior, então ele vai gerar menos sensibilidade pós-operatória. E por ele ter esse pH maior, eu posso usar ele também com ácido fosfórico prévio. Ah, Carlinhos, mas por que eu vou querer usar com ácido fosfórico prévio? Cara, se eu tenho uma cavidade super rasa, que a grande quantidade ali é esmalte, putz, eu vou usar um adesivo autocondicionante ali só num pontinho? Não precisa eu usar o meu primer ácido ali só naquele pontinho. Eu uso o adesivo universal. Putz, se eu quiser fazer um dente anterior, se eu tiver um adesivo universal, putz, vou fazer com adesivo universal. Se eu tiver só o autocondicionante, posso fazer? Posso. Mas não tem uma lógica tão grande também. Então, o adesivo universal, você pode ter ele na sua cadeira para realizar todos os casos adesivos que você precisa fazer. Por isso que é um adesivo muito interessante. E hoje em dia a gente tem estudos já que demonstram que o adesivo universal performa muito bem também. Então, as indústrias elas vão cada vez investindo mais na simplificação. E elas investem em tecnologia, investem grana nisso. Tanto que, o Clearfield é a mesma fórmula há 20 anos. O adesivo universal tem tecnologia de 20 anos para cá, tudo embutida nele. Os caras não querem investir mais tecnologia no Clearfield, que já é super consagrado. Eles querem botar tecnologia para tentar simplificar e melhorar o processo de adesão. Carlinhos, então significa que o adesivo universal, adesivo de um passo só, já é melhor do que o Clearfield, que é o de 2 passos, consagrado há muitos anos? Não significa. Mas significa que ele já tem um resultado bem próximo, que clinicamente, para você que faz a clínica do dia a dia, não vai fazer diferença e você ainda tem uma etapa a menos para fazer. Minha humilde opinião. Eu fui bastante conservador para começar usar o adesivo autocondicionante universal,
Mas quando eu comecei a pesquisar ele, comecei a ir no laboratório e testar, putz, vi que o resultado era muito semelhante e que não fazia sentido eu não usar. E ainda é mais barato do que... Tipo, eu tenho... Carlos, tem Clearfield no consultório? Tem. Ainda não consegui deixar ele de lado. Mas eu tenho Universal também e uso na grande maioria dos casos ele. Então são adesivos que funcionam muito bem. Ô Claudio, você está falando da sua experiência no seu consultório, que você foi meio receoso em começar a usar e tal. E Foi. Conta aí, cara. Hoje no seu consultório, você usa Universal, simples, duplo? O que você usa hoje? O que eu tenho lá no consultório? Eu tenho um adesivo Universal. Eu tenho um Clearfield, que é de 2 passos. E eu tenho um adesivo convencional de 3 passos até hoje. Putz, cara, 3 passos até hoje. Para que você tem isso? Para que você tem um adesivo convencional de 3 passos? Que também é padrão ouro. Mas, assim, eu gosto muito de usar o bonde separado. Por quê? Às vezes eu tenho uma cárie muito superficial ou eu quero selar um sulco ali que já está pigmentado e que ele tem... que o paciente tem um alto risco de cárie. Muitas vezes eu selo esse sulco com o ácido fosfórico e com o bonde do adesivo de 3 passos. E, eventualmente, você pode usar ele numa cavidade também para você utilizar o primer. Mas eu confesso que é o que eu menos uso. É um frasco grande e é o que eu menos uso. Mas você me perguntou o que eu tenho lá, eu tenho lá. Qual que eu mais uso? Atualmente o Universal. Estou usando mais do que o Clearfield. Eu acho que eu uso mais do que o Clearfield. Só que uma parada interessante para quem tiver interessado em comprar um adesivo autocondicionante ou universal. Vou perguntar agora aí. Por que a pessoa vai investir no autocondicionante ou no universal? Não, porque o porquê é mais pela simplificação. Praticidade. Você deixa a sua técnica menos sensível. Você tem menos chance de errar. Eu acho que o principal é esse. Valores também não é tão diferente. Então, você vai pegar um adesivo universal, ele vai custar um pouco mais caro do que o convencional, mas, cara, não é nada exorbitante. Não é nada que saia totalmente do seu orçamento. E hoje em dia tem até empresas nacionais que têm excelentes adesivos universais. Então, você não vai sair tanto do seu orçamento. Agora, uma dica legal para quem comprar o adesivo universal ou o autocondicionante é que ainda os estudos mostram, eu acredito que isso mais para frente, investindo mais em tecnologia, isso pode até mudar, mas fazer o condicionamento com ácido fosfórico em esmalte, ainda tem melhores resultados do que você usar só o autocondicionante. E aí a gente chama isso de condicionamento seletivo. Então você tem um dente, você condiciona só o esmalte, só a beiradinha dele, por exemplo, tem uma cavidade classe 1. Você condiciona todo o cavo superficial com ácido fosfórico, e no fundo da cavidade você aplica o adesivo autocondicionante. Eu vou colocar a imagem aí, pessoal. Aqui, ó. E aí a gente chama isso de condicionamento ácido seletivo. Quando você faz isso com o adesivo universal, normal, você aplica no cavo superficial, lava bem, seca bem. E qual o lance legal do adesivo autocondicionante também? Putz, você pode secar bem. Você não precisa ir lá com papel absorvente, com bolinha de algodão umedecida. Ter na sua cabeça, que é importante, a visualização de uma dentina levemente úmida. Putz, isso é difícil pra cacete de visualizar. Eu aprendi na faculdade que era aspecto de areia molhada. Puta, areia molhada, meu irmão. Porque tem areia molhada que tá dentro d'água e tem aquela areia molhada que só molhou um pezinho ali. Aí é mais difícil você... Agora, com autocondicionante você pode secar. A areia seca. Você pode secar. E por que eu preciso da umidade da areia molhada no outro? Porque eu não posso desidratar minhas fibras colágenas. Se eu desidratar, ela vai colapsar, vai colabar e o adesivo não vai penetrar. O adesivo não penetrar, eu tenho fibra colágena exposta aqui que não vai ser penetrada, tecido vivo, sensibilidade pós-operatória. Dá
estímulo direto para a polpa, um estímulo inflamatório. Então, esse motivo de usar o adesivo autocondicionante é muito interessante. É uma união química, tem que ser bem aplicado, mas a sua sensibilidade da técnica é muito menor. E isso se torna muito interessante. Por isso que a gente usa bastante e a tendência é o mercado voltar cada vez mais para os autocondicionantes, principalmente para os universais, que você tem essa maleabilidade, essa flexibilidade a mais. Teria um porquê de não usar o autocondicionante? Não tem por que não usar. Seria uma condição que fosse inviabilizasse. Tipo, essa cavidade não pode usar o autocondicionante. Não tem essa restrição. Não tem essa restrição. Porém, se for fazer uma faceta de resina, não tem necessidade nenhuma de eu utilizar um autocondicionante. Mas se você só tivesse no consultório, pode usar. Aí, se você tiver o universal, você vai usar o universal como se fosse um adesivo normal, porque ele é universal. Ele serve... Por que é universal? Ele é ungido pela Igreja Universal? Não pode falar. Não pode falar? Você bota pi. Ou ele tem essa universalidade de poder ser aplicado tanto com autocondicionante como com condicionamento total. Ele pode ser aplicado dessa forma. Caio, eu vou fazer uma faceta de resina. O dente é só esmalte, eu só tenho o Clearfill lá, que é 2 passos no meu consultório. Você vai fazer o ácido fosfórico, lavar, secar bem, porque você não tem dentina exposta, e você vai aplicar só o bonde, só o segundo frasco. Por quê? Você não precisa de um primer acídico ali. Você vai fazer uma união micromecânica, uma retenção micromecânica. Então ácido fosfórico em esmalte, então você não vai poder aposentar seu ácido fosfórico. Caio, vou comprar um autocondicionante. Vou aposentar meu ácido fosfórico? Não, porque senão você não vai fazer nenhum dente anterior. Você pode até fazer o posterior sem o condicionamento seletivo, que o condicionamento seletivo ainda é a melhor opção, mas você pode fazer. Mas aqui você vai fazer uma faceta de resina, não vai ficar legal. Ainda não vai ficar legal. Pode ser que evolua, eu acredito que isso vai evoluir para você conseguir fazer tudo com adesivo sem precisar do ácido, mas ainda não é a realidade. Então, eu tendo um autocondicionante, eu ainda preciso ter um ácido fosfórico no consultório para resolver casos de dentes anteriores e para resolver pequenos selamentos ali, fóssulas, cicatrícula. Mas a galera que está comprando o adesivo autocondicionante e não quer ter algum outro, você quer ter só o autocondicionante no consultório, pode usar em tudo. Pode usar em tudo. Tem caô não, pode ter só o autocondicionante. Se você quiser ter só o autocondicionante, pode ter só o autocondicionante. Se você quiser ter só o universal, pode ter só o universal. Você vai conseguir resolver sem problemas os seus casos. Ô, Cauli, para fechar aqui, então dá um resumo aí do autocondicionante e umas etapas de como que você aplica ele, como que você bota ele em função. Tá, vamos ver como que a gente vai aplicar esse adesivo. Então, relembrando, o autocondicionante, tanto o universal, que é um passo só, quanto de 2 passos, ele é um adesivo que ele se une quimicamente, é um adesivo de união química, ele se une quimicamente ao cálcio da hidroxiapatita. E, por conta disso, ele não gera sensibilidade pós-operatória. Adesivos autocondicionantes com 10 mdp de preferência. Como que eu vou aplicar isso? Eu, Cauli, gosto sempre de fazer o condicionamento seletivo com ácido fosfórico antes. Então, tem uma cavidade classe 1. Ácido fosfórico no cavo superficial, 30 segundos. Lavo bem, seco bem, sem me preocupar em deixar a dentina úmida. Não estou me preocupando com isso agora. Seco bem com jato de ar. Depois que eu sequei, importante, seca todo o campo operatório, não vai só no foco no dente, não. Seca todo o seu lençol de borracha, todo o campo operatório, depois você vai, deixa o dente sequinho e vai para a aplicação do adesivo. Como eu não gerei desmineralização com ácido fosfórico, como eu não criei microporosidades, esse meu adesivo ele vai ter maior dificuldade de se espalhar. Por isso a minha aplicação tem que ser ativa. Então você vai colocar o seu adesivo lá no microbrush, na microescova, e vai aplicar ele ativamente. Aplicativamente durante pelo menos 20 segundos. Parece que 20 segundos é pouco, mas quando você está aplicando aquele negócio lá 20 segundos demora pra caramba. Respeita os 20 segundos. Por quê? Você aplicando isso vigorosamente, você vai facilitar essa união ali, tanto do adesivo
com o cálcio da hidroxapatita, porque a gente tem que lembrar que como a gente não fez ácido em dentina, a gente não removeu a smear layer toda. Então a gente tem um pouquinho de smear layer lá, e quanto mais ativamente a gente aplicar, melhor vai ser essa moleabilidade, melhor vai ser esse escoamento do adesivo e maior vai ser a sua ligação. Depois que você aplicou esse adesivo, você vai evaporar o solvente. Então apliquei ativamente, vou evaporar o solvente. Evaporo o solvente, dou uma distânciazinha do dente, evaporo o solvente, até o adesivo parar de balançar assim superficialmente. Óbvio que você não vai estar colado no dente assim, você vai dar uma distância com a sua seringa tríplice, vai evaporar até ele parar de balançar um pouquinho. Parou de balançar, eu, Cauli, gosto de aplicar a segunda camada, na grande maioria das vezes. Quando é o Clearfill, que é o de 2 passos, o meu solvente do Clearfill é água, então eu posso aplicar uma camada só. Se eu tenho etanol no solvente, eu aplico uma camada a mais, então eu aplico 2 camadas. Então eu faço a mesma coisa de novo. Aplico vigorosamente e evaporo o solvente. E aí, só no final eu vou polimerizar. Vou polimerizar esse adesivo o mais próximo possível. O que gera sensibilidade pós-operatória? Monômeros não polimerizados, monômeros eluentes ali não polimerizados. Esses monômeros, quando não são polimerizados, eles são monômeros citotóxicos e eles podem gerar depois uma sensibilidade no seu paciente. Então a polimerização tem que ser com foto colado no dente, coladinho no dente. Então eu faço essa polimerização por pelo menos, com um bom foto, por pelo menos 20 segundos para eu ter certeza que a minha adesão vai ser adequada. Quer perguntar alguma coisa? Se mesmo se o foto for bom, coladinho, pode afastar um pouco? Coladinho, sempre colado, sempre o mais próximo possível. Se o foto for bom, se o foto for ruim. Independente se o foto for bom ou for ruim. Por quê? Quanto mais afastado eu tiro o meu foto, mais luz eu perco. Mais o meu feixe luminoso, em vez de estar reto assim, colimado, ele vai abrindo. E se ele for abrindo, eu estou perdendo luz. Se eu estou perdendo luz, estou perdendo potência e estou perdendo polimerização do meu adesivo. Então, quanto mais próximo você tiver, melhor. Ainda tem o seguinte, o adesivo ele fica no fundo da cavidade, então mal ou bem a gente já vai perder um pouquinho de luz, porque o foto está aqui, o adesivo está no fundo da cavidade, a gente ainda acaba perdendo um pouquinho de luz. Então essa etapa da polimerização do adesivo é muito, muito, muito importante para os adesivos autocondicionantes e para os adesivos convencionais também. Então um passo a passo resumido, né, de como utilizar o adesivo e, porra, cara, é um adesivo que funciona muito bem. Só de você ter essa tranquilidade de que o seu paciente não vai ter sensibilidade pós-operatória por conta da adesão, pode ter porque você deixou a restauração alta, você botou um tarugo de incremento ali unindo uma porrada de parede e aí deu uma deflexão de cúspide, uma trinca, alguma coisa, mas por conta da adesão você pode ficar muito mais tranquilo utilizando o adesivo autocondicionante. Por isso que a gente quis trazer esse passo extra, esse tópico específico, porque muita gente ainda tem dúvida em adesivos autocondicionantes e acabam comprando o convencional, porque já conheceu, já trabalhou na faculdade ou no curso, mas o autocondicionante universal são adesivos muito interessantes. Uma coisa que eu esqueci de falar é que quando a gente está utilizando de 2 passos o Clearfill, o primeiro passo, que é o primer ácido, você não precisa polimerizar. O primer não é polimerizado. O primer ele só serve para condicionar a dentina. Depois que condicionou e evaporou, você vai evaporar o solvente, você aplica o bonde por cima. Então, cara, se você gostou desse conteúdo, se você gostou agora da gente sozinho, assim, só um aparecendo, porra, curte a parada aqui, meu. Não sei onde curte, mas é por aqui que curte. Porque você curtindo esse vídeo, a gente consegue distribuir mais e a gente consegue um incentivo maior para gravar mais vídeos também. Manda pra alguém. Compartilha com um coleguinha, fala pro meu irmão, dá uma força para esses caras aqui, pô, os caras são fera, os caras são bons demais. Putz, compartilha para dar essa moral pra gente. Se inscreve no canal. Pô, achei esse conteúdo maneiro. Gostei desse conteúdo. Quando você se inscreve no canal, ativa o sininho. Ativa o sininho que vai te lembrar. Quando a gente gravar um vídeo, vai falar lá. Aí, irmão, os caras gravaram um vídeo lá. Assiste lá, vai ter uma janelinha lá e você assiste o negócio. Show? Até a próxima, até o próximo vídeo. Deixa comentário se quiser. Deixa comentário. Algum tema que queira que a gente joinha, deixa joinha. Algum tema que queira que a gente
gente fala. Quer um tema específico? Fala, putz, eu queria que o Patrese falasse de AVC. O cara chama aqui ele vem falar, dar uma aula de AVC pra você. Pronto. Valeu, galera. Tava ali atrás. Pronto. Até a próxima. Até a próxima.